Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a construir seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no podcast de hoje, nós vamos falar por que engenheiros, arquitetos, construtores também deveriam estar construindo imóveis para vender, deveriam estar atuando na incorporação imobiliária e não mais apagando incêndio, vendendo sua hora, resolvendo pepino para os outros e sim ganhando dinheiro. E para falar comigo sobre esse assunto, eu trouxe dois convidados ilustres inéditos aqui no podcast. Talvez vocês já tenham ouvido falar deles, talvez vocês não conheçam ainda, mas nesse episódio vocês vão conhecer, ter o privilégio de conhecer. Matheus Saldanha, Gabriel Cervo, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Que honra, noite, cara. Prazer conhecer vocês pessoalmente. Muito bom, muito bom. Satisfação, hein? Nossa. Coisa boa. Vindos Legal. Diretamente de Santa Maria, mas antes de Chapecó, né? E de Campinas, mas... Aliás, de Criciúma, mas antes Campinas, né? Viu só? Importados os dois, Importado. né? Um gaúcho, né? Quase, né? Mas depois que foi pra lá se tornou gaúcho, né? Tem o paulistano e tem o paulista, né? Paulista. É com X mesmo? É Não. tem que falar paulista? Tem uns que sim, mas paulista. Paulista? Eu achei que era mais paulista, né? Paulista, tipo, né, meu? O beat venceu, né, meu? O vídeo venceu. Venceu mesmo, tu vem pra balneário, né? A gente não ia Tem que fazer comprar. isso? A gente não tinha falado, acho que a tua esposa tinha falado com a minha, Sim. de a gente começar a jogar beat tênis, Jogar. mas, né, tá louco. Tem que se mexer Pra eu demais, né? tirar a Aline de domingo de manhã, eu tava pensando nisso antes, cara, tomando banho. Tava pensando assim, porque uma coisa que a gente queria fazer junto é bike. Eu pensei assim, mas daí quando? Domingo de manhã. Eu acordo cedaço e pra mim, dar pedalada é uma maravilha, né? É gostoso. Mas ia tirar ela antes das 8, 9 da manhã no domingo. Se eu tiro. Mas ela fica emburrada, assim, né? É melhor, né? Deixa lá. Deixa lá. Não, envolve. E daí em beach tênis também, né? É bom de manhã, né? De manhã, né? De manhã, sábado de manhã. A gente jogou, domingo. né, uma vez, eu lembro muito. A gente jogou tempo, bem no um frio do comecinho. cacete. Bem no Tava comecinho, frio, que mas- quando início do ano, acho que logo quando você veio pra cá, o junho do ano passado, Ano uma coisa assim. passado. Tava Eu frio. lembro de eu joguei de jaqueta, cara. Não tirei nem a jaqueta. E a gente nem usou jaqueta quase esse ano ainda, né? É verdade. Agosto. Mas enfim, turma, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é construtor, permaneça nesse podcast aqui, porque ele vai ser de utilidade pública para você que é do ramo. Nós vamos te resgatar desse mundo que é a prestação de serviço, que é aturar cliente, que é fazer projetinho, como os nossos clientes dizem, né? E realmente ir para a etapa mais rentável do nosso mercado. Fazer o que você faz, só ser bem pago por isso. E se você não é engenheiro, não é arquiteto, não é consultor, não tem problema, permaneça aqui, porque você vai tirar vários insights sobre essa nossa conversa. Porque talvez você está prestando serviço em outro mercado, atuando em outro segmento, e os fundamentos desse podcast, eles se aplicam para você também, tá certo? Simbora, turma. Vamos falar sobre essa profissão, sobre as nossas profissões, né? Na verdade, as nossas profissões, né? Gabriel é engenheiro, o Matheus é 60% engenheiro. Dá mais. É. Dá Só que mais. Eles Eles falam metade, mas dá mais. Dá mais, né? Deixa eu contar uma O esforço história. no início, né, é exponencial. Sim. Então Quem conta mais do que 50%. já passou de física 2, resistência dos materiais, já forja caráter. A partir dali o cara Forja, já é um outro ser humano já, né? A Física 2 eu passei bem ainda, né? Só que nós temos, embora o Matheus tenha feito engenharia civil, ele tem sido confundido com um arquiteto, né? Esses dias a gente foi num condomínio comprar um terreno. E aí lá a gente estava apontando, acho que queria esse terreno aqui, a gente estava olhando para um, para outro. E daí a moça que estava apresentando lá, você que é o arquiteto? Nossa. Tava de suéter, eu acho, ainda, meio... Pô, Só faltou um cachecol mesmo, né? Óculos redondo, né? Artista. E abrir a porta do 500 dele. Nossa. Brincadeiras à parte, né? Nossos colegas arquitetos, a gente brinca, mas a nossa relação é boa, né, com arquitetos. Inclusive, a gente não vive sem. Porque se fosse depender de nós, engenheiro, para projetar a casa, projetar prédio, Só caixa de fósforo. só né? caixa de fósforo, só caixa de sapato, né? Não que a nossa casa não seja umas caixas também, É, né? né? É que a Mas é gente, bonitinha.
Às vezes a gente. Exato. Mas os arquitetos. Ainda bem que tem os arquitetos pra salvar a nossa pele, porque senão a gente não ia ter uma paisagem bonita na cidade. Ia ser só prédio branco e quadrado, né? Muito bem. Temos pauta pra hoje, Gabriel? Tem alguma pergunta específica que você quer começar o nosso podcast de hoje aí? Léo, tenho sim. Porque assim, você como engenheiro, né, em algum momento aí você percebeu, você vislumbrou sair do mercado, vamos colocar tradicional, né, da nossa profissão, do nosso ramo, e vislumbrou aí essa possibilidade de se imergir na construção de imóveis para venda, né? Tu lembra, assim, se teve um momento exato ou uma fase da tua vida que tu passou e que tu falou, cara, a migração precisa acontecer por tal motivo? Sim. Ainda durante a faculdade, primeiro que eu finalizei a faculdade por birra. Eu falei assim, cara, eu comecei, eu vou terminar. Mas eu já não me vislumbrava atuando como engenheiro. Então eu já pensava em outras alternativas, né? Diferente da maior parte dos engenheiros que talvez, tiveram a vivência de canteiro de obras, tudo muito mais, né? Eu fui para o ramo da corretagem durante a faculdade, né? Fui corretor de imóveis, precisava pagar as contas e um estágio como engenheiro não me daria as condições, era tipo 400, 500 reais na época, e meu custo fácil passaria de R$1.000, uns 1.200 reais em 2013, 2014, aqui em Balneário Camboriú, 10 anos atrás. Então eu precisava de algum lugar que eu tivesse a oportunidade de ganhar mais. E lá, né, na corretagem, eu me envolvi muito mais com não com o ramo não com a engenharia, não com o engenheiro da obra, mas sim com o incorporador, com o corretor, com o gerente comercial dentro da incorporadora, tudo, né? E aprendi também lá na imobiliária que eu trabalhava, diariamente ia um arquiteto. O arquiteto que na época era o mais conhecido aqui de Balneário Camboriú. Que grande parte desses prédios que foram feitos aqui foi projetado pelo escritório dele. E o meu primeiro apartamento que eu vendi foi para ex-sócia dele, por pura coincidência. E ela era quem projetava. Ele não era arquiteto, na verdade, ele era desenhista. As filhas dele se tornaram arquitetos, mas ele era desenhista, só que ele era um ótimo comercial. E a arquiteta mesmo, que ficava só atrás do computador, era projetista, artista, aliás, arquiteta que realmente projetava. E por pura coincidência, o primeiro apartamento que eu vendi foi para ela. Né, foi para ela. E ela fez muitos dos prédios aqui das principais incorporadoras de Balneário Camboriú, Embraed, FG, grande parte Procave foi ela que fez na época. Beleza. E quase todo dia ele ia lá, porque o dono da imobiliária, ele fazia muito estudos para novos empreendimentos. Ele fazia permuta de terrenos. Então, ele prospectava o terreno, ele buscava a incorporadora, mas antes ele buscava primeiro o projetista, o arquiteto, para fazer um estudo de viabilidade, um estudo de massa, uma viabilidade sintética, para ver quanto que poderia ser construído e por quanto que seria vendido, basicamente, para poder apresentar para a incorporadora. Antes de apresentar para a incorporadora? Antes de apresentar. Então, sempre vinha o arquiteto lá, ó, aqui tá aqui uma planta baixa aqui, um croquis, uma análise preliminar para tu apresentar para a construtora. Daí ele não ia com terreno para a incorporadora, ele ia com um projeto, com um empreendimento, com um negócio. Né? Por isso que ele vendia bastante. Então, eu fui aprendendo algumas coisas ali. E antes de terminar a faculdade, em 2016, eu vendi um terreno para uma incorporadora. E eu aprendi a fazer estudo de viabilidade ali também. Né? Pertinho da roda gigante, pertinho mesmo, tem do lado assim, terrenaço. Hoje seria uma permuta de 30, 40 milhões de reais. Né? E ali eu prospectei muito terreno para incorporadora, muitos terrenos. E paralelo a isso, eu já estava fazendo estudo do meu TCC. E eu falei, cara, eu vou por essa linha, eu vou viabilidade de empreendimentos, viabilidade para incorporação. Então eu nunca me vislumbrei fazendo um TCC de pneu para concreto, entendeu? Aqueles negocinhos, triturar pneu para concreto. Não era minha parada, assim. Eu admiro quem faz, quem é engenheiro raiz, mas eu não sou esse cara. Não fui esse cara. Mas ali eu já fui percebendo a etapa, né, que ganhava mais, quem que era o tomador do risco e também o tomador do lucro lá no final, que era o incorporador, né? Eu falei, pô, eu quero ir por essa linha, isso aqui que vai me tirar da minha situação, né, de uma escassez, enfim.
E com isso eu fui migrando já meus estudos para isso. Só que eu pensei, cara, como que eu vou dar um peitaço aí e sair fazendo prédio, né? Esse terreno que eu fiz uma permuta, eu estava muito em contato com o incorporador para eu participar junto com ele. Nem que fosse estagiário lá dentro da obra, eu queria participar de tudo. Eu falei assim, cara, eu trabalho de graça se for, durante 5 anos. Mas para que eu acompanhe e entenda como que faz esse empreendimento, para que lá em 2021, porque isso é 2016, então imagina, ciclo de 5 anos, eu tenha conhecimento para começar a incorporar. Então tu vê, né? Cara, sem conhecimento, né? Hoje já tem muito conhecimento na internet, disperso e tudo, né? Na época não tinha. E aí eu fui, nesse meio tempo, uma das últimas negociações que eu fiz foi um terreno para uma cliente minha, a psicóloga, que eu vendi um terreno para ela, né? Dentro de um condomínio fechado, um terreno para uma casa. E que inclusive a gente comprou no passado de volta, né? Por 7 vezes mais, né? Detalhe. Em 5 anos, né? Foi mais ou menos. Vendi em 2017, compramos em 2022, isso, exatamente. E ali eu tava já fazendo a transição, e eu falei, cara, olha só, eu vendi o terreno para ela por 300 mil, se eu fizesse uma casa por tanto, venderia por tanto, porque as casas prontas estão esse. E eu não sabia ainda calcular o que tinha ali no meio, né? Entre o custo e o valor de venda. Pra mim era lucro. Pra muita gente que vem a consumir nosso conteúdo é lucro, né? A diferença entre o valor que custa e o valor que vende é lucro. Beleza. Ali eu falei, cara, aqui eu acho que dá pé, entendeu? Dá pé, é uma casa. E aí comecei a estudar isso ali um pouco mais. E o meu professor, que é professor da FGV, um cara incrível, eu comecei a falar com ele sobre fazer uma casa e tal. Cara, eu não lembro direito, assim, mas ele falou assim, ó, acho que a primeira conversa que eu tive foi com um brother meu, que é meu amigão até hoje, que ia ser meu primeiro sócio. E, inclusive, ele tava aqui correndo, fez triatlon ontem aqui em BC, era pra gente ter se encontrado, só que acabei voltando de viagem. Você não faz triatlon. Só que eu não faço triatlon, exatamente. Ainda. Me aguarde. Tá chegando. Me aguarde. E aí, ele falou, cara, vamos dividir, vamos fracionar em cota de 10 mil reais. Ele que deu a ideia das cotas. 10 mil reais. Eu falei, caralho, massa. Daí eu soube que isso era chamado crowdfunding imobiliário. 2016, 17 por aí. Eu fui falar com esse professor, meu professor de viabilidade e tudo lá na faculdade, ele falou sobre SCP. Só que eu falava com contadores sobre SCP e ninguém sabia, cara. Eu fui pra São Paulo pra entender sobre SCP, porque ninguém sabia aqui o que era SCP. Eu sabia, tipo, o contador que ouviu isso na faculdade, mas, cara, mas vamos fazer uma SPE aqui. Porque... Não queria fazer o esforço, né? Não, vamos fazer SPE, todo mundo faz SPE, então tá. Então, tudo foi por ali pra viabilizar, foi pra estudar ali. Eu não tomei decisão ainda, né? E isso, beleza, terminou a faculdade. Cara, preciso começar a ganhar dinheiro. Preciso pagar as contas. Recebi o canudo da faculdade e fui panfletar na rua para eu conseguir meus primeiros trabalhos como engenheiro, porque eu não tinha lastro antes, né? Então fui fazer laudo, fazer o que tivesse. Inclusive esses dias eu trouxe um panfleto, trouxe ali pro Renato ali. Que eu encontrei um panfleto, tem um panfleto ainda do que eu prospectava na rua, louco, né? Caramba. E batia nos condomínios e tal pra vender laudo, fiz laudo pra Panvel, acho que foi um dos meus primeiros, pra um condomínio, daí eu atendi esse condomínio até 2020, vários anos, assim, sempre me deu uma boa grana lá daquele condomínio, era um condomínio grande, e beleza, só que, cara, eu sabia que aquilo ali mal ia pagar minhas contas do mês, e eu já tava assim, ó, apertadaço. Eu precisava. Eu tentei buscar um emprego numa construtora, numa empreiteira de mão de obras. Inclusive o cara me chamou esses tempos, me encontrou na internet. Uma empreiteira de mão de obras, grande. E ele, assim, a gente conversava bastante porque eu era corretor, né? Então, assim, ele queria que eu prospectasse negócios pra ele e tal. Então ele me via como um parceiro. Quando eu fui lá como pedir um emprego, o cara mudou totalmente a nossa conversa, assim. Cara, puta, não sei o que e tal, daí desgastou, sabe? E eu fui na boa, assim, pra querer um emprego. Eu queria um salário de 3 mil reais, que era, tipo, eu ia estar bem, assim, né? E não teve jeito, né? E
E eu busquei outros empregos, fui buscando, nada. Eu falei, até que um dia que eu marquei assim, 18 de abril, eu devo ter esse papel até hoje. Falei, deste dia, que ia ser tipo 2 meses depois, eu tava lá no meu quarto, né, o ventiladorzinho batendo e sem nada pra fazer. Eu falei, cara, eu preciso viabilizar a primeira casa, porque assim eu consigo ganhar um salário dos 3 mil reais por mês que eu preciso pra pagar minhas contas. E lá na frente eu vou ter um lucro. E aquele lucro vai me dar base pra eu estar mais tranquilo e fazer mais uma. Dia 18 de abril. Desse dia não passa. Esse dia eu vou abrir a empresa e eu vou estruturar a SPE e eu vou comprar o terreno e pronto. Tu vê, né, cara, que doideira. É uma agonia que muitos profissionais, muitos engenheiros e arquitetos, Sim. né, cara, muitos podem estar passando essa angústia no momento que eles estão ouvindo. Sim. O cara tá projetando aqui. Sim. E com o podcast ouvindo, rodando do lado, vivendo essa angústia, né? De cara, Laudo tá aberto, saturado. né? Tá saturado. Sim. Não dá mais, cara. Aqui eu tô só pagando a conta, tô só. Doido, né, cara? Doido. Cara, demais. Essa época eu lembro que o nosso advogado, o Dr. Lucas, meu amigo de sempre, ele conseguiu para fazer um orçamento para a reforma de um hall, de um pavimento do escritório onde ele tem. É um escritório e hotel. Onde ele tem o escritório, onde tinha o escritório até então, era para fazer a reforma, que era basicamente colocar a ACM na frente do elevador. Mas ele conseguiu, daí eu falei, caralho, luz no fim do túnel, eu vou conseguir uma graninha, entendeu? Tipo assim, para conseguir prestar um serviço ali. Sim. Esperando mais um, né? Mais um contrato. Sim, sempre com essa angústia, né? Com essa angústia, cara. Mais um. Cara, essa agonia eu não desejo pra ninguém, velho. E assim, a gente veio lá de trás, quem se formou, quem começou a faculdade, talvez final de 2000, final da primeira década aí desse milênio, né, 2005, 2010. Quem começou a faculdade nessa época, no início de 2010, veio com a ideia de vem, gente, vem que tá bom, vem que tem emprego em abundância, tem, né? Então, naquela época, era muito escasso engenheiros, não tinha muitos no mercado. E aí ia pipocando faculdade de engenharia por tudo quanto é lado, saiu dos morros gente fazendo engenharia, né? 2, 3 turmas por semestre. E por semestre, nenhuma. Antes era uma turma por ano, se tornou por semestre, e 1, 2 por semestre. Então saiu do outro lado, né? Da moedora de carne ali uma galera, né? E com isso aí, obviamente, não que saturou o mercado, mas prostituiu o mercado. Sim, né? Porque teve muita gente, diminuiu a barreira de entrada, né? Então teve muita gente que saiu do outro lado, e com isso, automaticamente, quem saiu ali em 2015, 2016, 2017, que daí deu uma baixada no mercado no geral, deu uma certa crise, instabilidade econômica no Brasil, viu que eita, não tem o que fazer, cara, não tem oportunidade e tal. Então, muita gente, nesse momento, se viu tendo que sair da profissão, tendo que trabalhar de Uber, tendo que trabalhar na empresa da família. Muitos engenheiros foram para o mercado financeiro, né? Foi um mercado que o benefício da engenharia, talvez não tanto da arquitetura, mas da engenharia, porque a gente estuda mais processo, mais cálculos, né? É que a gente é um canivete suíço, né? Serve para muitas profissões. Então o mercado financeiro abraçou muitos engenheiros, né? E abraça até hoje níveis de gestores dentro de uma empresa, né? Tudo. Tu vê, cara, só um adendo ali com o que tu falou de uma profissão prostituída, né? Tem um mentorado meu de Fortaleza que a gente estava numa etapa ali de contratação de alguns projetos, né? Na época de contratação de projetos, e um deles era a contratação do orçamento analítico. Orçamento analítico, a descrição e tal, fazer o orçamento. E ele me trouxe 2 orçamentos que a gente estava balizando, né? Um, para o empreendimento de uns 200 metros quadrados. O cara estava cobrando 10 mil reais. O cara passa um orçamento bonitinho e tal, né? Qual vai ser os serviços e tal, o valor. E um outro, ali que entra o grande ponto que eu queria trazer. Numa qualidade, numa descrição de serviços também excelente, cara. Excelente. Dava para ver que o cara sabia o que ele ia fazer, que ele tinha experiência daquilo que ele fazia, né? E que entregava aquilo mesmo. Por R$2.100. Né? Aí entra aquele ponto ali. Dava para ver que era o cara, assim, oferecendo um serviço que tinha valor. Tu vê que o outro tava cobrando 10. Sim.
tava meio fora. Mas o cara cobrando R$2.000 naquela ocasião para aquele projeto com qualidade. Uhum. Então, assim, ó, dava pra ver que o cara não tava conseguindo colocar valor, né, no serviço que ele tava fazendo, cara. Triste. Eu fui esse cara. Foi. E muito parecido, inclusive o exemplo. Nesse condomínio, né, que eu tava panfletando ali, que o síndico me deixou subir, porque ele achou, né, alguns já ouviram essa história, né, ele achou que era o Eduardo, eu falei, aqui é o engenheiro Leonardo aqui embaixo, né, eu liguei pro síndico lá da portaria. Ah, engenheiro Eduardo, sobe, engenheiro Eduardo. E aí eu subi lá, falei que... Daí ele falou, tu não é engenheiro Eduardo? Eu falei, não, engenheiro Leonardo. Bom, então, eu preciso de tal serviço aqui. E assim começou o meu primeira prestação de serviço. Cara, é muito engraçado. E foi exatamente numa situação dessa. Ele pediu pra fazer ele precisava de um laudo da prefeitura e também da planta baixa de todos os pavimentos, porque ele era um arquiteto aposentado que tinha assumido o condomínio e queria planta baixa de todos os pavimentos. Né? E com isso eu acabei pegando esse escopo. E aí ele pediu um orçamento, né? E eu mandei R$2.700. R$2.700. E daí ele me mandou um e-mail ou me ligou no outro dia. Leonardo, vem aqui, né? Eu mandei por e-mail o orçamento, daí voltei lá, daí ele falou assim, ó, com esse valor você vai ter prejuízo, tá? Daí ele riscou os 2.700. Eu acho que eu ainda tenho, porque eu tenho esses troféus assim que eu guardo assim, essas coisinhas, sabe, para relembrar um dia assim. E porque foi meu primeira prestação de serviço. Daí ele riscou, eu falei assim, ó, isso aqui você vai ter prejuízo. Refaça teu orçamento, manda R$4.100. Daí escrevi, ó, tu vai mandar esse valor aqui e me manda por e-mail que daí eu vou aprovar o teu orçamento, tá? E daí ficamos conversando, né? E daí eu vi os outros orçamentos e todos estavam acima de R$10.000. Ou seja, eu fui esse engenheiro prostituído, né, de certa forma, que tá querendo ingressar no mercado desesperado para conseguir uma graninha e topa tudo por dinheiro, cara. Topa vender um rim ali para conseguir uma... Que ano isso, Léo? Mesmo? 2017. 5 anos depois continua a mesma... Continua. Porque realmente tu falou ali antes, em 2011, era uma fase que, cara, né, o cara que se formou em 2011 se formou bem. Estrela do rock, velho. Estrela do rock. Eu lembro quando eu entrei, era aquele negócio assim, entrei na faculdade, isso tem bons anos já. 8 anos, acho. 8, 9 anos. E, cara, era aquele negócio, o engenheiro sai da faculdade, no mínimo ganhando 8.000. Era frase de tio. Sim, cara. Frase de tio, Eu cara. entrei pra faculdade por causa disso. Eu tava num bar com dois amigos meus, um se formou engenheiro. Dos 3, todos fizeram engenharia. Um parou antes de abrir um bar. Daí o bar, por coincidência, olha que loucura. O bar que eu vi ele falar isso aí, ele comprou e tá até hoje, tá há muitos anos. Ele comprou e um baita no bar, lá no oeste de Santa Catarina. E o outro se tornou, inclusive, meu sócio. A gente abriu uma startup em 2015 junto e tal. E é engenheiro, tem uma incorporadora agora, faz casas pra vender. Lá, e prestava serviço até pouco tempo atrás. Falou assim, não quero mais nem prestar serviço, nem a pau. A gente troca ideia até hoje. Meu compadre de casamento, inclusive. E lá ele falou assim, cara, eu vou fazer engenharia porque engenheiro de estradas ganha 7.000 por mês. Eu lembro dessa frase até hoje, porque isso era 2009 pra 2010. E eu falei, cara, R$7.000 por mês? Você tá louco, cara? E até hoje, R$7.000 é um valor considerável, né? Imagina em 2010, isso aí, R$7.000 por mês, cara. Eu falei assim, eu vou fazer isso aí, velho. Eu vou fazer isso aí. Eu queria fazer economia, queria fazer relações internacionais, só que não dava pé, né? E engenharia civil tinha dava pé, né? Era uma coisa mais tangível, né? E foi por isso que eu fui fazer engenharia civil. Nossa, e não porque... eu sempre... Eu era bom em cálculo. Porra, eu gostava de matemática no ensino médio. Cacete, eu gostava de educação física, velho. Eu gostava de educação física. Sim. Eu pensei em fazer, só que daí a família podou. Aí foi cara, a mesma coisa. Eu ouvia muita frase de tio, e realmente ouvia de fato do meu tio. Sim. E de outras pessoas também, cara. Engenheiro já começa ganhando 8.000. Sim, o piso. Doideira, né? Já sai, formou, olha já o canto sai. da sereia aí, né? Canto da sereia. Vem, gente, cara, vem. Tu vê, cara, se tu me perguntar por que tu escolheu engenharia, eu não sei dizer, cara. Olha eu só. acho que eu não sei dizer. Eu, na época, eu queria ser engenheiro.
acho que era pela essa porcaria de ser, sei lá, se era Status, com certeza, com certeza. Eu sabia que a faculdade de engenharia preparava bem, isso eu tinha noção. Aham. Tipo, que ela era um desafio. Cara, eu não fui um exemplo, zero. Toda minha família, certeza que ele vai largar o curso. Certeza, velho. Aham. E eu queria ser engenheiro. Acho que tinha. Enfim, aí entra questões Pô, pessoais. tu Acho que fez eu federal, queria né, cara? me provar, sei lá, me provar pra mim mesmo também. Sim, Mas sim. eu não tinha essa pegada do. Tipo, eu nem. Cara, eu acho que eu nem sabia que engenheiro ganhava 8 mil. Olha Tipo, só. tinha Nossa. isso. Sim. Doideira, Cara, né? eu comecei a desanimar no final. Porque eu fui indo, né? Fui avançando por 1 ano, 2, 3, 4. Aí eu peguei na finaleira ali, 2015 para 16. Eu já tava saturado no trabalho onde eu tava. Aí alguns, como eu tive mudança de São Paulo pra Santa Catarina, e cara, a grade não bate. Só ali eu perdi 1 ano. Uhum. Fácil, assim, da faculdade. Aí o que aconteceu? Eu tava na finaleira e o pessoal que tava comigo, que começou, meus amigos de São Paulo, estavam se formando. E aí eu perguntava, e aí, tá fazendo o quê? Ah, tô trabalhando no Lava Rápido. Porra, como é que acabou de se formar? Não, mas tô no Lava Rápido aqui, de um brother meu aqui, me chamou, tamo aqui. Aí eu fui falar com o outro, e aí, tá fazendo o quê? Ah, tô trabalhando com não sei o que de design, de computador. Eu falei, tá, velho, vocês estudaram, ralaram, pegaram o canudo, então ninguém tá fazendo nada. Aí beleza, aí eu fui em Criciúma, que eu precisava fazer aquela questão do estágio também e tudo mais. Aí fui procurar, começar a conversar com um com o outro, aí fiz amizade com um engenheiro que já atuava dentro de construtora. Fui ver quanto ganha, 2 mil. Formado, que já tava formado há alguns anos. Aí eu falei, pô, tem coisa errada, velho. Sim. A mensalidade custa 2. Custava 1.500, 2 pau. Aí eu falei, pô, vou fazer o que quiser. Aí eu falei, quer saber? Eu vou largar isso aqui e vou empreender. Aí foi onde eu abri Aí as foi- lojas na época. Daí ele foi vender filtro de sonho na praia. É a minha cara, né? Minha cara. Virou hippie. Virei hippie, Não, mas aí... E Cara, olha só, é muito semelhante, né, as histórias. E eu, particularmente, prestei serviço até 2020 como engenheiro, né? E aí teve, assim, conciliando ali a incorporação com a construção das casas, aliás, a engenharia, né, com a construção das casas, prestando serviço, a gente tinha um escritório de arquitetura e engenharia, me tornei sócio do escritório, então a gente fazia projeto arquitetônico, os de engenharia, os projetos complementares, tudo a gente terceirizava. E prestava muito serviço de viabilidade, muito serviço de gestão de obra, de empreiteira, de mão de obra, tudo. A gente pegava calçada pra fazer, e aí contratava o calçadista, e era o RT, basicamente. Ganhava os 4 mil ali e ficava feliz da vida. Tem que pintar uma fachada, precisa de RT. Daí eles vinham pelo engenheiro, a gente contratava os caras, os fachadistas lá, que pintavam fachada, colocava... os caras cobravam 17 mil pra fazer a pintura. 34. Fechava em 30. Cara, a gente ganhava dinheiro. Meu sócio e eu. Ele manjava muito de fazer orçamento. Eu ia colocar, sei lá, dos 17 ia colocar 20, 21. Não, cara. Coloca o dobro. E, cara, a gente fechava um monte de coisa, tá? Um monte mesmo. A gente ganhava dinheiro. Mas a gente se ferrava. De trabalho, de mão de obra, porque, cara, assim, desafiador lidar com pessoas com um grau de escolaridade baixo, com um grau de comprometimento baixo, com inteligência emocional baixa, né, que é a mão de obra, né, de construção civil, e na incorporação imobiliária não necessariamente você vai se envolver com isso, né, nós aqui a gente não se envolve com isso, né, nem indiretamente, né, só. Então, isso é um grande benefício, né. E, Léo, e da mesma forma que tu falou ali até, né, a questão de lidar diretamente com uma mão de obra que não tem uma escolaridade, enfim, né, é mais difícil de lidar, e tem o outro lado também, que é o lidar com o cliente, né. Uhum. Chegou a sofrer com essa etapa na época do escritório de arquitetura? Como é que era isso? Lidar com o cliente, por exemplo... em cima, sim, não tem autonomia de decisão, né? Como é que era isso? Teve um caso que deixou a gente muito chateado quando a gente fechou um projeto arquitetônico de um edifício. Um cliente com um poder aquisitivo muito alto, ele veio com uma ideia muito louca, mas ele tinha condições de bancar.
E ele queria, se jogar no Google, vai achar isso, né? Ele queria fazer a Vela da Fé em Aparecida do Norte. Pois bem, se jogar no Google, deve estar lá o projeto até hoje. Tá, e veio para nós, vamos fazer, né? Ele tem lastro, né? Um empresário muito antigo, Sim. lastro. E além desse projeto, ousado, ele queria um mais ousado ainda. Ele queria que a gente fizesse um projeto e apresentasse ao sheik de Dubai, ou seja, de algum lugar. Um sheik. E aí ele falou assim, mas para vocês fazerem um projeto e para apresentar para o sheik, vocês precisam ir lá e se ambientar, visitar os lugares lá, visitar Dubai, visitar o Cairo. Aí já eram 4 sócios na empresa, ele pagou viagem para 2. E, infelizmente eu e o meu antigo sócio, a gente ficou tocando obra. E foi o arquiteto e foi mais um engenheiro. Foram andar de camelo lá, eles andando de camelo e nós trabalhando. E foi pago. Caralho. Foi pago o escritório, daí o arquiteto falou assim, não, mas a gente precisa de um drone. A gente precisa de alguns equipamentos para poder fazer umas imagens e tirar o conceito de lá. Ele pagou essas coisas tudo lá e ficou pro escritório depois. Um óculos de realidade virtual, cara, alguns anos atrás. Caralho. Aham. Legal. Arquiteto tem moral, né, velho? É? Arquiteto tem moral. Tem hora que eu... E assim, essa parte foi legal. É. Daí esse da vela, daí também pagava viagem ali pro escritório, custo, na verdade custo, né? Só que pra nós era legal, né? Pra ir pra Aparecida do Norte fazer. Prostituído em Sim. obra o dia inteiro, Sim, mas a gente né? oferece uma viagem pra... Sim. Pena que a gente não foi, né? Foi. E aí, beleza. E aí nós fizemos esse estudo no terreno, localizamos o terreno em Aparecida do Norte, pertinho da Basílica e tal. Fazer a Vela da Fé, fizemos o estudo, o master plan com a estrutura metálica, tudo vidro ao redor, ia ser um hotel, lá em cima um mirante, embaixo um shopping. Cara, incrível o estudo de viabilidade que a gente fez. E era viável financeiramente, sabe? Sim. Porque pagar lá 30, 50, 100 reais pra subir lá, ver o mirante, todo mundo paga. Quem vai pra esses lugares paga, sabe? Uhum. Tipo, vim aqui ver na roda gigante aqui em Balneário Camboriú. Uhum. Ou tudo que for 30, 50 pilas, as pessoas vão, né? Ou vai lá ver boneco de cera em Gramado. É loucura esses aparelhos turísticos, né? E, enfim, esse foi um projeto que andou. Chegamos no orçamento. E daí assim, cara, a parte bonita era viajar e tudo, né? A parte mais louca que daí a gente não conta é que sábado e domingo a gente tava trabalhando direto no escritório. Teve daí um sábado à tarde que a gente tava no escritório, solzão, verãozão, e nós sábado à tarde, na garagem do shopping, que o nosso escritório é na garagem do shopping, então essa parte não é bonita definitivamente no escritório, era no canto que fecharam lá, não cabia vaga de garagem, fizeram um recorte lá, uma parede e era no escritório, porque a gente prestava serviço de prestação de serviço pro shopping, de laudo, tudo, a parte de RT era nós que fazíamos do shopping. Então emendaram lá um cantinho. Era mesmo, era isso aí, daí nem cobrava e tal, a gente tinha um custo bem baixo. Aí o que aconteceu, a gente tava lá fazendo o projeto e ele apareceu. Ele nem era daqui da região. Apareceu sábado à tarde. Vim ver o que vocês estavam fazendo aí, dá um oi e tal. Deu um de perdido e nós lá fazendo o projeto dele. Ou seja, ele percebeu o quanto a gente tava se esforçando pra entregar um projeto pra ele. Até ali não tinha entrado dinheiro ainda. Chegou no vamos ver, sumiu, cara. A gente mandou orçamento, tudo, sumiu, cara. O que ele fez? Ele pegou a base de tudo que a gente fez e foi fechar com outro escritório de arquitetura. Fechou com outro escritório. Era um projeto milionário. De $1 milhão o projeto. O estudo, tudo que a gente estava fazendo, o tamanho de tudo, era milionário. Isso mudaria. A gente já estava vendo sala para fazer um escritório melhor e tudo para nós, a gente ia reinvestir. Sim. Isso me frustrou muito, cara, porque eu me senti impotente nesse momento, assim, eu falei, tô na mão do cara aqui, velho. Eu não tenho autonomia para tomar decisão. E esse foi a gente fazia bastante projeto arquitetônico também tinha um escritório de arquitetura, né? Tinha um arquiteto na equipe, depois veio estagiário e tudo. A Ana foi minha estagiária no escritório, lá também, agora ótima arquiteta, nossa colega, e a gente fazia bastante projeto, e cara, assim, ficar revisando. Teve projeto, né? Um que a gente tá finalizando aí, alguma casa, né? Com mais de 28, acho que então passou de 30 versões do projeto arquitetônico. Que a gente colocava V1, V2, V3, né, para não se perder lá. Mais de 30 versões do projeto arquitetônico. Você tá louco, cara. Porque, cara, muitas vezes lida
com o humor do cliente, cara. Sim, sim, sim. Total. Ou o cliente vai viajar, ou ele vê alguma coisa no YouTube e fala, eu quero isso na minha casa. Eu quero essa alteração, agora eu quero assim, agora eu quero assado. E beleza, ele é, né? Só que o arquiteto, o engenheiro, às vezes ele não coloca uma cláusula de, ó, tem revisão e tem custo, né? E vai se casa com o projeto, se casa e fica com esse projeto e não... Ou mesmo quando tem cláusula, né? O arquiteto, o engenheiro cede, porque não quer perder o cliente, né? Quer, exatamente. Depois que ele E aí fica refém. pô, fica sempre Fica com essa refém isso aí. dívida, né? É. Tá sempre em dívida. Enfim, cara, dentro desse período, né? Mesmo tocando a casa, a primeira casa para vender, lá, fui prestando serviço de engenharia de arquitetura, mas chegou um momento em 2020, início de 2020, que o cara deu um piripaque, velho. Eu travei, assim. Fiquei mal demais, não aguentava mais aquilo lá. E eu lembro que, talvez um momento, um dos episódios mais felizes da minha vida. Olha que louco isso. Parece, é até feio dizer, parece, né? Mas um dos episódios mais felizes da minha vida foi a primeira semana de pandemia. Porque tudo parou. E eu falei, quer saber? Foda-se tudo isso aqui. Não quero mais essa vida, velho. Eu não quero mais prestar serviço. Não quero mais ter cliente fazendo projeto pros outros. Não quero mais ter alguém me mandando em projeto, tocar obra, pechinchando, chamando de projetinho, fazendo estudo, consumindo meu tempo e não fechando comigo. Tocando. Não quero mais isso. Eu quero focar no que realmente dá dinheiro. Eu quero fazer minhas casas para vender. Fazer uma por vez, 2 por vez, ficar sossegado, vou fazer isso aí. E foi assim, cara, é indescritível a sensação. Indescritível, de verdade. Nesse período que eu falei assim, não quero mais isso. Foi uma ascensão de liberdade absurda, sabe? E dali pra frente ali, sempre veio e vem prestação de serviço de projeto, de obra. Tal. Inclusive hoje, né? Hoje, eu subi no elevador lá de cá, lá do nosso prédio lá. Você é engenheiro, né? A vizinha. Cara, já dá um frio na espinha. Você é engenheiro, né? Daí ela mora no apartamento do lado. Botar uma piscina na minha sacada? Tu consegue ver se dá? Faz um projetinho. Faz um projetinho. Cara, ela é vizinha de porta, né? E nós moramos no último andar. E daí ela falou assim, tem um vazamento lá no corredor lá de casa e tal, a gente chegou agora de viagem, que eles não moram aqui, é apartamento de veraneio, e eu gostaria de saber o que tá acontecendo lá, se tu puder dar uma olhadinha, né? Falei, claro, mas daí numa boa, né? Porque hoje já ainda mais vizinha, eu lá ajudar e tal. Mas quando fala, você é engenheiro, né? Eu falei, não sou, velho, não sei se eu falo. Sou, mas não é minha especialidade, senhora. Era 1h da tarde, tava calor pra caramba hoje, eu tava lá no telhado, em cima lá vendo o que tava acontecendo, que tava dando infiltração no... Pô, sério. Hoje é 1h da tarde lá, eu e ela lá no telhado, no telhado lá vendo o que tava acontecendo. Passou o valor do laudo pra ela? Ela já me emprestou a vaga dela é a primeira do prédio ali, então é uma vaguinha boa estratégica ali. Cara, assim, nunca mais prestei serviço remunerado. Depois ali 2020, eu falei assim, chega disso aqui, eu vou focar no fazer, da mesma forma que foi a corretagem. Eu falei, chega, eu não quero mais. Sempre surgiu a oportunidade de intermediar. Falei, cara, a gente tem que dar basta, velho. Tem que dar basta. Tá tudo bem, né? O engenheiro, o arquiteto, assim como eu fiz, prestar serviço de arquitetura e engenharia enquanto está fazendo o primeiro empreendimento, até ganhar confiança, até ter uma gordura financeira. Viver o primeiro ciclo, né? Isso, viver o primeiro ciclo, vender a primeira casa, ter o lucro, para depois tomar a decisão de eventualmente focar somente nisso ou somente tomar como renda extra. Mas chega um momento que ele vai falar, pô, não vale a pena eu gastar meu tempo, minha energia, meus esforços aqui, vendendo minha hora, vendendo meu tempo, trocando 6 por meia dúzia, né, tendo um escritório de arquitetura, de engenharia, fazendo infinitas revisões, sendo que eu poderia estar com total liberdade de tomada de decisão do meu empreendimento, sem ter que me reportar a alguém. E isso, talvez, para mim, como engenheiro, né, que eu fui, transcende o ganho financeiro. Transcende, de verdade. A liberdade, para mim, é mais importante do que o ganho financeiro. É óbvio que a gente tem que pagar os boletos. Né? Mas nada além disso. Nada além disso. Dinheiro ele serve
para nos dar liberdade, nos dar proteção financeira, segurança e pagar regalias e experiência que a gente quer ter. Agora, o mais importante é ter essa autonomia de não ter que se reportar a alguém. Né? Eu tenho hoje uma pessoa que vocês sabem, que eu estou finalizando um empreendimento, que é um parceiro estratégico, é um parceiro nosso também de negócio, que é a única pessoa que, se eu estiver numa reunião, eu atendo a ligação. Uhum. O restante eu não tenho mais isso. Eu vou atender se eu quiser, ou se eu achar que é relevante, senão eu não preciso, não tenho a responsabilidade, a obrigação. São prioridades. Exatamente, mais, né? não é uma prioridade. E aí muda totalmente, porque daí as coisas funcionam com base nas tuas prioridades, e não mais na prioridade do cliente. Uhum. Às vezes a prioridade do cliente é, olha, eu só posso ir lá ver a obra que você está acompanhando de domingo de manhã. E o engenheiro precisa, o arquiteto precisa, ele vai lá de domingo de manhã. Sim. Ele tem que ir, às vezes, ele tem que se moldar a agenda do cliente, uma né? Dependência de tempo, assim, é literalmente trocar a hora, né? Exatamente. Vender a hora E assim... Oi, pode falar. Eu ia perguntar, né, entendendo todo esse cenário, às vezes a pessoa está se perguntando, tá, beleza, eu sou esse engenheiro, eu quero trocar, eu quero começar a mudar. Eu largo isso e já vou para a incorporação, no caso você falou que vai tocando uma por vez, mas como é que seria essa transição mesmo na prática, assim, para o engenheiro, para o arquiteto, Sim. ou para o CLT que, enfim, quer trocar e entrar para a incorporação? É uma transição que não deve acontecer de uma hora para outra. Porque nós, engenheiros, arquitetos, a gente foi condicionado na faculdade a ser prestador de serviço. Nós fomos treinados a ser uma mão de obra qualificada para trabalhar dentro de um escritório de arquitetura, de engenharia, de uma construtora, de uma incorporadora. Né? A faculdade ela tem essa função, formar mão de obra qualificada. E não formar empreendedores, investidores, vendedores, saber tratar, saber negociar, saber fazer um orçamento. O cara sai da faculdade sem saber fazer um orçamento, sem saber cobrar pelo preço. Né? Eu mesmo fiz isso. Não tem noção do valor. Exatamente. Né? Do próprio serviço. Exatamente. Então é uma transição que tem que ser feita, porque ele está saindo da prestação de serviço para ser o tomador de decisões, né, de um empreendimento, de escolher um terreno, de fazer um empreendimento. Então é uma coisa que não se faz de uma hora para outra. Né, que deve ser feito gradativamente. Né? A primeira coisa, se ele trabalha se ele é engenheiro dentro de uma construtora, se ele é engenheiro arquiteto dentro de um escritório de arquitetura, ou mesmo dentro de uma construtora, é organizar a agenda para que ele possa fazer isso paralelamente à sua prestação de serviço, até gerar a primeira liquidez do primeiro empreendimento. Né? Da mesma forma para o autônomo, né, Léo? O engenheiro autônomo ou o arquiteto que até tem um escritório, que já é empreendedor, que já empreende, né? O construtor, mas que tem, né? O construtor também, assim. Mas que já tá com essa questão, tipo assim, pô, tô trabalhando muito, tô ganhando pouco e ainda o cliente tá me incomodando, né? Se quer sair dessa dor, se quer trocar, a incorporação realmente é o caminho ideal, né? Sim, para essa transição. Né? Termina as suas obras, termina com seus clientes, com né? Mas certeza. É interessante que daí, por exemplo, pro construtor que a gente pegou o caso aqui agora, ele já consegue ver a luz no fim do túnel, né? Sim. Não precisar pegar mais obras para mais clientes, para ter um caixa melhor, enfim. A gente ele começa a agregar, ele começa a ir para onde tem valor agregado e não onde tem quantidade. Né? A gente pega bastante casos, né, de alunos que entram para a comunidade e já mencionam, né, que são construtores há alguns anos e que depois que entenderam essa virada de chave de não trabalhar para o cliente, sim executar os próprios empreendimentos, que o lucro ainda é maior, né? Eles falam, cara, não vou largar da noite pro dia, mas se eu tô tocando hoje 4, 5 obras hoje para cliente, eu vou fazer 4 e uma incorporação, daqui a pouco 3 e aumenta, e assim vai trocando, daqui a pouco cara, tá só incorporando. Se eu te dizer, a maioria dos meus mentorados, a maioria, eles, enfim, seja engenheiro, construtor, tal, ou de outras profissões, o mercado financeiro, eles vislumbram a transição. Transição, né? No médio e longo prazo. Tipo, Gabriel, eu quero em 5 anos já ou ter feito ou tá próximo aí de não precisar mais estar trabalhando especificamente no próximo. E a maior parte dos membros da comunidade Domus são arquitetos e são engenheiros, né? A gente tem muitos de todos os ramos, porque afinal a corporação imobiliária ela tem essa democrática, né? Não precisa ter canudo e sim contratar quem tenha, né? De engenharia ou de arquitetura, mas a maior parte são esses profissionais. Por quê? Porque eles vão continuar fazendo o que fazem, eles vão continuar
por exemplo, um arquiteto. O arquiteto ele acompanha o cliente desde a compra do terreno, se tem a posição solar legal, se tem a vista legal, concepção do projeto, aprovação do projeto, contratação de uma mão de obra ou sugestão de quem vai fazer, acompanhamento da obra, infinitas alterações de projeto, orçamento, definição de materiais, regularização do imóvel, mobília, pós-obra. Muitos arquitetos, eu acho que mais até do que engenheiros, vão fazer esse acompanhamento do começo ao fim da vida do cliente, o que é muito gostoso. Tem um lado de satisfação fazer isso, né? De acompanhar o que era antes uma ideia se tornar o lar de uma família. Tem um propósito por trás. Sim. Mas tem o propósito também da incorporação, que é o mesmo propósito, e ganha-se mais dinheiro, que é importante. Afinal, a gente não é uma Madre Teresa de Calcutá, a gente precisa pagar nossas contas. Então, ele vai fazer o que faz, o engenheiro vai, se gosta, né? Meu antigo sócio falava assim, eu gosto do cheiro de concreto. Né? Eu sempre achei engraçado que ele falava disso aí. Eu falei, eu gosto do cheiro de dinheiro, né? Eu não quero. Concreto não tem cheiro tão bom, né? E geralmente uma concretagem não é agradável, né? Assim, sempre dá algum pepino, né? Sim, Todo mundo passa por isso. Cara, vai dar um pepino. É agradável pra quem tá do outro lado da rua, com o velhinho do lado conversando, olhando assim. Sempre tinha, né, cara? E o cara lá, aí o cara, pô. O cara vibrando lá em cima, com a bomba. Solzão aqui, ele ali embaixo da árvore, do outro lado da rua, assim. O incorporador, né? O incorporador tá lá do outro lado da rua. Ou os vizinhos olhando ali. Vai ficar burro, bonito, né? Pra esse cara é bom, né? Então ele vai continuar fazendo isso. O construtor também vai continuar acompanhando, porque às vezes o construtor também acompanha a família desde a compra do terreno até a entrega do imóvel. Ele vai continuar fazendo isso, só que com algumas diferenças. Ele vai ter autonomia nas decisões. Vai ter liberdade, porque é ele quem escolhe o terreno, é ele quem escolhe quem vai construir, ou é ele mesmo construir, é ele quem escolhe o projeto arquitetônico, é ele quem escolhe os materiais, é ele quem escolhe quem vai comprar o imóvel, é lá no final. Então ele não tem um chefe durante a construção do empreendimento. E isso realmente é tão importante quanto o dinheiro. Acredite, né? Faz uma diferença muito grande. Outra coisa, ganho financeiro. Né? Eu acho que vale até a pena a gente fazer um cálculo aqui, uma estimativa de quanto que um engenheiro, um arquiteto, um construtor ganharia se ele estivesse fazendo a prestação de serviço versus construindo para vender, né? Com recursos próprios, ou com financiamento, ou com investidores, ou das formas que podem ser feitas. São uma diferença muito grande de ganho financeiro, de autonomia, de reconhecimento também, porque uma coisa é o cara ser o engenheiro da obra, ser o arquiteto, que é muito bom também, né? São super bem reconhecidos. Ou construtor, ou empreiteiro. Outra coisa é ele ser o incorporador. Eu percebi muita diferença no tratamento quando eu fui o corretor de imóveis, legal. Quando me tornei engenheiro, cara, eu senti essa diferença. Sabe? Eu achei que não era assim, fiquei impressionado. E quando eu me tornei o incorporador, outro nível. Então o reconhecimento na sociedade, que quer queira, quer não, também é importante. Isso abre muitas portas, as pessoas veem diferente, o incorporador é totalmente diferente. Eu vim, por exemplo, vim lá da Argentina, do lado tinha um urologista, um senhor, 40 e poucos anos de formação, 43 anos de formação, lá de Passo Fundo. Então, imagina, urologista gaúcho. Né? Eita! O pior é se fosse de Pelotas, né? Gurizada, tamo junto. E, cara, ele... Quando eu falei assim, pô, construtor, ele falou, né, tipo, o cara já... Eita! Né? Já tem uma outra impressão. Então... Tu falou construtor? Eu falo construtor. Sim. Tem esse... Porque tem que... Senão a pessoa, você já vai virar o olho assim, né? Já vai incorporar pra cair. Sim. Você tipo o Chico Xavier, o cara vai pedir assim, você incorpora. Né? Os caras vão falar assim, né? Tipo, só por educação. Legal. Né, e não vão saber o que Daí ele vai pesquisar no Google o que é incorporador. Vai achar que o Léo tá com uma roupa preta assim, tudo. Exato. Daí eu falo, eu construo pra vender e tal, daí a pessoa entende. Às vezes eu coloco incorporação, né? É um incorporador, mas fala construtor.
facilita, né? Então, esse tratamento é uma diferença também para a pessoa. Ganho financeiro, liberdade de tempo, autonomia de tempo e também esse vislumbrar mais autoridade, né? De certa forma, autoridade. E uma diminuição de estresse absurda, né? Uma diminuição de estresse absurda. Claramente, eu estava, assim, eu lembro 2020, início de 2020, em janeiro, quando eu estava prestando serviço de arquitetura e engenharia ainda, eu fiquei 3 noites sem dormir, sexta-feira, sábado, domingo, à noite. Eu lembro que fui dormir tipo 4 da manhã de domingo para segunda, que daí eu consegui apagar, que eu não tava mais aguentando já, sabe? Mas assim, da sexta-feira à tarde, eu falei, cara, eu tô mal. E foi até na segunda-feira de manhã, foi bizarro. E tomava banho, tinha cheio de gotícula, de gotícula, não era suor que você vê assim escorrendo, gotículazinha. Na mão também, tudo, gotícula. E, por coincidência, eu acho que se até jogar no Google vai encontrar que a edição da Exame, eu assinava a Exame naquela época, de janeiro ou de fevereiro de 2020, veio sobre burnout, veio na capa, né? A doença, não sei o quê. Ficou claro depois, ficou muito modinha, né? Agora é modinha TDAH, né? TDAH, né? TDAH, é porque eu... sim. H. Exato. E qual que é? Isso aí. É que, tipo, aquele que ninguém é assertivo no tentar explicar, mas todo mundo se entende. Tá tudo certo. Boa, e tem mais algumas agora, né? A pessoa tem alguma disfunção, ela ficou gourmet isso aí, infelizmente, né? Mas eu falei, cara, eu tenho... Daí tinha lá, o que a pessoa tinha? Eu falei, tô com isso, tô com... Eita, aconteceu isso, mas eu não sabia, né? Só não cheguei a parar pro hospital. E muitos das pessoas que vêm para a comunidade Domus, que são, né, a grande maioria dos que estão na comunidade são engenheiros, são arquitetos, eles falam, cara, se eu continuar do jeito que tá, eu vou pirar. Sim. Eu vou ficar doido. Né? Às vezes as pessoas que estão ouvindo, a gente caiu de paraquedas no podcast, são engenheiros, são arquitetos, às vezes estão num momento bom da carreira ainda. Né? Eventualmente, a gente não deseja que isso aconteça, mas eventualmente lá daqui 1 ano, 2 anos, eles vão lembrar de nós. Porque eles vão estar em outro momento, né? Eu acho que teve talvez daqui uns dias a gente vai receber alguns alunos aqui, mas tem alunos também que aconteceu, tipo assim, que estavam em multinacional, como engenharia e tudo, e recebiam ligação de madrugada. Pô, o cara não quer mais isso, tá bem, tá ganhando seus 10, 20, 30, 40 pau, não sei, por mês, numa multinacional, numa empresa super bem estabelecida, estabilizado, mas não consegue levar o filho na escola, porque não tem essa autonomia, ou tem que viajar, ou, enfim. Então, transcende o ganho financeiro, transcende também a autoridade, a visibilidade que vai ter. É muito mais uma questão de mais autonomia, liberdade de tempo, flexibilidade. Né? Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas tem flexibilidade de tempo, se adequa a agenda, cara, né? Um desses nossos alunos aí, que inclusive trabalha também em multinacional, ele tinha, né, até então uma carga horária muito pesada na empresa, cargo alto lá dentro, ganhava super, super bem, e quando ele entendeu essa virada de jogo, né, essa virada de chave ali na questão de não só trocar hora e ter mais tempo com a família e tudo, ele simplesmente falou que ia empreender na construção, fazer lá o empreendimento dele. Ele precisava queria passar, cara, um cara que tem um esmero assim, né, Gabriel? Um esmero pelo trabalho, então um excelente trabalho que ele fez. Então ele queria estar na obra por opção dele. 1 hora ao dia ao menos ele queria estar lá dentro para poder averiguar e ver se estava tudo certinho. E por gosto também, porque ele, enfim, gosta das coisas bem feitas. E ele resolveu chegar lá pro diretor da empresa, pediu para baixar o cargo, né, para poder trocar, ser um cargo com a carga horária menor, aceitou ganhar menos por um período de tempo, para poder conseguir também ter mais liberdade de tempo e poder ir visitar a obra, cara. Olha só, e hoje está com o empreendimento pronto para venda. Então logo agora, dentro desses próximos 3, 4 meses aí, vai vender, vai liquidar o empreendimento dele e já vai engatar outro com certeza. Então, tão logo ele já, quem sabe, já dentro dos próximos 2 anos, talvez ele já
Sim. saia, por exemplo, da empresa onde ele está há muitos anos, entendeu? Sim, sim. Devido à incorporação imobiliária. Olha só. Porque traz a liberdade principalmente geográfica, de tempo, para ter qualidade de tempo com a família, e também vai trazer a liberdade financeira, o ganho financeiro. Show demais. Show demais. E eu acho que vale a pena a gente fazer um cálculo aqui para a gente entender quanto que um profissional de engenharia, de arquitetura ou um construtor ganha na execução de um projeto, na execução de uma obra, de uma casa, nos 350 metros, e quanto que ele ganharia construindo essa mesma casa para vender. E sem ele ter recursos próprios. Ele vai fazer isso em nome de um investidor. Ele vai ficar com metade do lucro. Vamos considerar esses valores. Vamos pegar a Florença, que é uma casa nossa, para a gente usar como referência, que a gente tem os números dela. Né? Uma casa de 350 metros, quanto que um arquiteto, em média, cobraria por um projeto desses? Um arquitetônico da vida. 25 mil. Eu ia falar uns 50, 60 reais o metro. Um pouquinho mais. 60. Um arquiteto para uma casa desse nível mais. Olha, entre 20 e 25 mil reais. Entre 20 e 25 mil reais seria o que Vou botar cobra. 25 então, tá? Pode ser. 350 a 70 reais o metro. Isso, 70 reais o metro. Beleza. 70. Esse arquiteto provavelmente ele vai participar da escolha do terreno, porque às vezes tem um relacionamento com o proprietário, né? Escolher o terreno, definir, né, a posição, melhor posição, tudo. Então ele está acompanhando desde ali, vai fazer o projeto arquitetônico, vão ter algumas ou várias revisões durante o processo até a definição, até a emissão do alvará de construção, né, vai aprovar junto à prefeitura. Vai protocolar lá para a prefeitura. E tal. Vai ter aquele ticaracatica de alterações com os complementares. Então tem essa ida e vinda de projetos. Durante a obra ele vai estar à disposição, assim como a gente tem os nossos arquitetos à disposição nossa durante a obra. Então eles dão suporte, vão à obra, também, né? alterando também. o projeto durante a obra. Sim, alterando durante a obra. Existe o bom senso, acho que dos dois lados, mas geralmente os clientes não têm o bom senso, deveria ter, né, mas não tem, de ter um extra, cobrar por uma alteração, mas acaba não tendo isso. Então lá na frente vai ter esse acompanhamento durante a obra e eventualmente vai participar do interiores, vai ganhar um percentual da mobília, né? Daí ali sim talvez ele ganhe um percentual da mobília, mas não dá para considerar isso aí. A gente tá falando num ciclo de 12 a 18 meses, para uma Florença da vida 24 meses. Sim. 2 anos, desde a compra do terreno até a conclusão da venda do empreendimento, né? Claro que ele vai fazer outros projetos paralelos, né? Mas se diluir isso em 24 meses, a gente está falando em R$1.000. Pila por mês. R$1.000 por mês. Né? Esse mesmo arquiteto, né, se ele fosse fazer essa casa para vender, ele ganharia os mesmos 1.000 pila por mês pelo projeto. Os mesmos R$25.000 por mês. Os mesmos R$25.000. Ele ganharia. Ele ganharia também pelo acompanhamento da obra. Que ele vai cobrar, porque é uma prestação de serviço, onde compõe orçamento, compra de materiais, supervisão técnica, articulação entre os prestadores de serviço, contratação da mão de obra. Então existe um envolvimento, né? Vai cobrar, mas ele vai ganhar para isso. Uma empresa de gerenciamento cobra 15% de gerenciamento, mas ela presta esse serviço como forma de ganhar dinheiro apenas com o gerenciamento de obra. No caso desse arquiteto, ele vai cobrar 10%. É o que a gente cobra dos nossos. Para quê? Para manter os nossos custos. E a gente sabe que tem que cobrar isso, tá, galera? Tem que cobrar 10%, porque é o que dá os custos internos da empresa para você ter uma estrutura mínima de qualidade aí para poder atender essas obras. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. dinheiro. Para se manter bem, né? Agora, se esse arquiteto for sozinho, se você fosse fazer uma casa sozinho, Gabriel, se eu fosse fazer uma Florença da vida, eu tocaria uma Florença tranquilo. Né? Tomaria meu dia todo? Provavelmente. A gente sabe o quanto coisa tem que fazer. Orçamento, ir lá na obra, falar, daí não vai o cara, tem que se envolver. Mas a gente está falando em ganhar R$15.000 por mês. Né? É o que a gente cobra da Florença por mês. Então, qual que está sendo o custo da Florença? Vai ser o custo dela? 2.300. 2.300? Com gerenciamento de obra ou sem gerenciamento de obra?
Com o gerenciamento. Com o gerenciamento, né? Então vamos considerar 2 mais uns 2,5? não, já é com o gerenciamento. Ah, perdão. De 10%. Vamos considerar 200 mil aí. Arredondar para 200 mil reais de Pode gerenciamento dessa casa. Boa. 200 mil reais é o que a gente está cobrando para gerenciar ela. É uma casa de uns 15 meses. Vamos jogar um pouco mais alto do que 12 meses. É uma casa de 15 meses. É um pouco menos, né? Que tá dando 15 mil por mês. A gente está cobrando dela. Então 15 mil. Aliás, 200 mil. Dividido por 15. A gente está falando em... Opa! 200 mil... Opa! O que eu estou fazendo? 200 mil reais dividido por 15 mil reais. Vai dar 13 meses. 14 meses. 13, 14 meses. Então, durante esse período, esse arquiteto que fez o projeto, já embolsou 25 mil, ele está embolsando mês a mês 12 a 14 mil reais por mês pela gestão dessa obra. Talvez ele tenha um estagiário para ajudar ele, um auxiliar de engenharia lá na obra, talvez ele tenha uma pequena estrutura, mas são poucos profissionais para poder acompanhar, então ele vai estar ganhando uns 10 pau limpo aí. E que são etapas que ele já vive, ele que conhece, ele já vive. Que ele domina. Para ele é tranquilo. Uma obra é tranquilo fazer a gestão, é natural, é uma coisa comum, né, para esse profissional. Show. E ainda ele vai ganhar metade do lucro lá na venda do empreendimento. Então, ele está ganhando ali no projeto, que é o que ele já prestava serviço, ele está ganhando um salário, um bom salário, um prolabore mensal ali, para ele estar se mantendo muito bem nesse empreendimento, e ainda ele tem o lucro do empreendimento lá na frente. Vamos fazer aqui. Vamos fazer. 3.680 de VGV para 2.300, 1.6. Então, eu vou fazer. É porque eu fiz na cabeça, deixa eu passar pro pessoal. Faz aí. Senão eu vou fazendo um automático. Ele esqueceu um negocinho aí, hein, Gabriel? O quê? O Gabriel também não sabe o que ele esqueceu. Pera aí, Não, que eu tô estranhando. Tem que colocar o terreno. Tem terreno também, tem que pagar o terreno. 600 mil? 600 mil reais. Tem que comprar o terreno. 2.900. 2.900. Vai considerar tudo mesmo? Pode ser 1.6. Pode considerar 1.6. Não, mas pode colocar da estratégia do financiamento? Tu quer colocar? Pode ser. Então vamos arredondar 3 milhões. Pode ser 3 milhões. Tá. 3 milhões, 1.6. 3 milhões vezes 1.6. 4.800 de VGV. Tá? Vamos tirar 5% do nosso corretor imobiliário. Vamos tirar aí os nossos 3 milhões do custo global, terreno e construção. 1.560. Dividido por 2, 780 mil de receita bruta. Tá? Aí o arquiteto vai emitir uma notinha fiscal, vai pagar 15% de imposto para a gente arredondar, porque é 14,6367. Então, menos 15%, 660 pau. 660 mil reais. 24 meses, vamos colocar. Considerando o período de venda. Divide aí. Dividido por 24 meses, 27 pau por mês. 27 Salário de desembargador, tá ganhando isso? Juiz? Não, juiz ganha mais, mas tudo bem. E já líquido, né? Ali Líquido, né? Vamos botar Sim. mais os 13 da coisa? Como uns se 40. 40. Fora o que ele ganhou lá do projeto. Sim, do projeto. Considerar os 25 exatamente. Vamos arredondar aí por mês em torno de 30 mil reais dentro de 24 meses. Um empreendimento, né? Então, e provavelmente se ele se mantiver, for uma pessoa disciplinada, de se manter somente com a administração da obra, esse valor no final do empreendimento vai ser lucro e vai direto para a coluna de ativos dele. Exato. Né? Mais de 600 mil reais de patrimônio em um empreendimento. Quanto tempo ele levaria? Quantos projetos ele teria que fazer? Faz a conta aí, só multiplica novamente por 24 esse valor. 27 mil. 27 mil vezes 24, só para chegar num valor aproximado de antes ali. 650. 650 mil dividido por 25 mil reais. A gente tá falando 26 projetos. Quantos projetos é que depende, obviamente, da estrutura, né? Mas vamos falar um escritório pequeno ali, o arquiteto e mais 2. Quantos projetos dá de fazer por ano? Cara, eu acho... Não vou lembrar. Não vou lembrar mesmo. Porque assim, depois que vai empilhando os projetos, vai tendo bastante demanda dos projetos anteriores, durante obra e tudo, e o negócio vai ficando muito louco. Né? Só que os 25 dele não é limpo, né? Não é limpo, exatamente. Porque aqui a gente está falando em faturamento. Mas... Então, a disparidade é muito grande, né? Uma casa dessas... Quantas vezes mais deu? 25 vezes.
26 vezes. 26 vezes. Esses valores, a gente pode considerar também para um engenheiro, né? Um engenheiro, ele teria mais ou menos esse lucro também, né? Sim, Esse custo, quanto que ele ganharia e quanto que Sim. ele teria de lucro. E aí, pensando para um empreiteiro de mão de obra, um construtor ele cobraria uma casa de 350 metros em torno de R$ 1.300 o metro quadrado. R$ 1.300 o metro quadrado para executar a obra do início ao fim. Ele teria um faturamento de 455 mil. Teoricamente, ele tem que ter 25% de margem de lucro, tá? Então, R$ 1.300 o metro, vezes 350 metros quadrados, vezes 0,25, ele teria aí R$ 113 mil de lucro no empreendimento, né? Ele pode ter esse mesmo lucro. Prestando serviço para a própria obra. Sim. Mais o gerenciamento da parte do material, não cobrar gerenciamento pela própria mão de obra, né? Mas pela compra dos materiais e tudo. Então ele teria aí mais um gerenciamento, talvez mais 100 mil reais de receita, né, sobre o gerenciamento, que é basicamente lucro ali, porque ele já tem estrutura interna para gerenciar essa obra. E mais a metade do lucro do empreendimento também. Sim. Né? Mais 600. Isso está falando em mais 7 obras ele faria com uma casa só. Sem tirar recursos do bolso, fazendo empreendimento com recursos de terceiros, executando basicamente o mesmo trabalho que ele executaria se ele estivesse prestando serviço. E tu vê, né? Muitas vezes a falta da confiança que um arquiteto, que um engenheiro precisa é por não dominar essas outras áreas, né? Sim. Como, por exemplo, Léo, não tinha comunidade de domos naquela época, né? Sim. 2017, 2018. E que hoje a gente tem, né, cara? Sim. Algo que cubra, né? Sim. O conhecimento, os passos que ele precisa percorrer, Sim. as decisões que ele precisa tomar e como ele tem que tomar essas decisões nesses passos extras da atuação dele de hoje. Exatamente. Né? Como viabilizar o empreendimento, como estruturar a conversa com o investidor, como vender lá no final, que estratégias fazer. Sim, né? Aí entra um ponto, porque às vezes eu já sei construir e eu sei que eu preciso fazer financiamento. Então eu preciso conseguir o recurso e eu sei construir. Então é isso que eu preciso saber. Aí ele entra num outro perigo, né? De achar que é só ter dinheiro, que é só tocar obra. Sendo que incorporação imobiliária não é sobre isso. É desenvolver o produto. É sobre desenvolver produto, sobre analisar tocar certo. obra com dinheiro, né? Exatamente. O que é perigoso, né? É perigoso. É perigoso, com certeza. O cara quem tem dinheiro, geralmente é quem mais toma risco, porque, beleza, tem caixa e Cara, a gente tava conversando aqui antes de começar o episódio, de um dos mentorados nossos, que antes de entrar pra mentoria, com o próprio dinheiro, com recurso, construiu, cara, gastou mais, não analisou e agora, devido ao local que ele instalou a casa, ele não consegue repassar o preço. Sim. Porque, enfim, não analisou, não fez o estudo se empolgou, mercado né? correto. Se empolgou. Sim. Né? Faz parte agora, gerar liquidez. Perder ele não vai perder, não, isso é perder fato, não vai, né? sim. E inclusive vai dar até um lucro pra ele, acho que empatar também não vai empatar, Não. Sim. mas longe vai, de ganhar o que ele esperava e também longe de ganhar o que ele poderia ganhar se ele tivesse feito o Sim. estudo correto e tudo mais. Sim. Por exemplo, só para contextualizar e até esse caso, que é um caso ruim, né? Vamos botar ruim, acho que vai dar tipo uns 150 mil reais em 24 meses. Né? Limpinho. Sim. Limpinho. Olha isso, Mas cara. esse é um cenário Ruim. Mesmo assim, né? Mesmo assim. Apesar disso, foi um apesar disso. Um aprendizado. Sim, um aprendizado. Absurdo. Esse é o pior cenário, né? O pior cenário na Bolsa de Valores é o cara derreter o patrimônio dele. Sim. O pior cenário ao empreender é derreter e sair devendo, Sim. né? Então, olha só, incorporação imobiliária, mesmo o cara começando aos trancos e barrancos, a parte boa é que ele fez um produto bom, né? Ele fez um produto bom demais pro padrão para querer vender por aquele preço. Né? Então essa parte boa. Então ele vai empatar a ter um lucro ainda, né? Então, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é construtor, você percebeu, espero que a gente tenha te passado, transmitido essa visão nossa aqui nesse podcast, de que o melhor caminho para você ter mais lucro, mais autonomia de tempo, mais liberdade, para você ter mais também reconhecimento na sociedade, não ser mais taxado como engenheiro, arquiteto que faz projetinho, né? Não ser mais visto dessa maneira, né? Que com certeza esse deve ser um desafio seu, assim como foi para mim, como foi para nós como engenheiros, e você ter
uma previsibilidade, uma possibilidade real, tangível, de você alcançar, ao construir um patrimônio, alcançar a liberdade financeira. Você viu aqui que com o empreendimento, claro, a gente está falando de uma casa de 4.800.000, talvez, se você é um Zé Ruela, você olha para esse exemplo, mas é uma casa de 4.800.000, aqui em Pindamonhangaba eu faço só de 700 mil, não tem problema, faz a proporção pro teu exemplo aí da tua região, né? Usa esse exemplo que a gente tirou aqui apenas como faz uma regrinha de 3 que você vai chegar na proporção da tua região. O exemplo é o mesmo. O conceito, use os fundamentos por detrás do que a gente falou aqui para você criar a patrimônio aí na sua região, porque se você continuar prestando serviço, a grande chance é que você vai virar um colecionador de obras e não um construtor de patrimônio. Você vai virar um construtor de casa e não um construtor de patrimônio, né? Então, por isso, esse é o momento de você fazer essa transição. Nas outras pessoas a construir o patrimônio delas. Que não tem nada de errado, mas é importante que enquanto você ajuda as outras pessoas a enriquecer, você enriqueça também, né? Então, de preferência, que você faça isso junto. Beleza? Tamo junto. Obrigado pela presença ilustre de vocês. Valeu. Sempre bom ter vocês aqui. Um dia eu convido vocês novamente para estar aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, boa noite.